Olá pessoal, eu sou Akira Roma da Fiocruz. Nos encontramos dessa vez para conversarmos sobre a vacina Covid-19 Biomanguinhos Fiocruz. Essa vacina está sendo produzida em Biomanguinhos, que é a unidade de desenvolvimento tecnológico e produção de imunobiológico da Fiocruz, como resultado de uma parceria internacional. Para 2021, programamos a produção de 210 milhões de doses. Primeiramente usando insumo importado e depois totalmente produzida em Biomanguinhos Fiocruz. Estamos produzindo a vacina para sustentar as ações do Programa Nacional de Imunizações, tudo dentro do SUS. Uma vacina nada mais é do que uma forma de preparar o sistema imunológico do seu corpo para um ataque de um agente causador de doenças. Para combatê-lo, seu corpo precisa saber certas informações. Pesquisadores modificaram um vírus inofensivo para o ser humano, inserindo um pedacinho do código genético do novo coronavírus para dizer ao seu corpo: qualquer coisa que se pareça com isso deve ser reconhecida como uma ameaça. Tudo isso com muita segurança para o seu organismo. Vamos ver como isso acontece? Aqui vamos nós. Nessa minúscula partícula viral modificada, há todas as informações genéticas que o nosso corpo precisa para combater o novo coronavírus. Agora só precisamos colocá-la nas células do seu corpo. Como você pode ver, um complicado processo biológico está ocorrendo dentro de cada célula em que o vírus modificado entrava. Com a nova informação genética, temos uma receita completa para criar essas pequenas espículas que vocês podem ver crescendo no exterior da célula. O mesmo tipo de espículas que também podemos encontrar no novo coronavírus. Como o nosso sistema imunológico sabe agora como identificar o novo coronavírus, ele vai agir de forma segura e eficiente contra ele. Nosso corpo reconhece que as espículas são estranhas por aqui. Então agora, nosso sistema imunológico entra em ação, respondendo ao organismo estranho com um superpoder. Nosso sistema imunológico agora está fazendo um ótimo trabalho para se livrar das espículas, produzindo anticorpos e memória imunológica, ou seja, uma memória duradoura para combater este novo inimigo. Agora nosso corpo sabe o que esperar quando o novo coronavírus resolveu aparecer por aqui. Graças à vacina da Fiocruz, alguns dias depois de vacinado, estaremos com nossas defesas preparadas. Muito em breve, você também será vacinado. Mas mesmo que você já tenha tomado a vacina, lembre-se de sempre usar a máscara, lavar as mãos regularmente, usar álcool gel, praticar distanciamento social e evitar aglomerações. A vacina irá protegê-lo contra a doença, mas ainda assim é preciso proteger as pessoas que você ama. Até breve. Pois é, eu fiz questão. Boa tarde a todos vocês que estão me vendo agora. Boa tarde mesmo. Aqui, ó, o Akira. Deixa eu mostrar o rostinho dele no de fato, né? Vamos lá. Olha só. Doutor Akira, né? É o homem que passou aí, evidente para vocês, esse trabalho bonito, né? Um trabalho que realmente merece ser elogiado, de onde se espera muito. Da Fundação Itaú também entrou nisso, com educação e cultura, e realmente esse desenho animado, ele traz a esperança para todos nós, né? A esperança da capacidade de combater esse vírus terrível. Aí você pode estar se perguntando, se você já assiste o meu programa faz tempo, você pode estar se perguntando, mas cadê a abertura? A abertura do programa, de vez em quando eu não a coloco, quando o dia nos foi desfavorável com relação a essa pandemia. Não que no programa não vá ter algum momento mais alegre, mais risonho, mas a abertura para mim, não sei se para você, mas para mim é assim,
aliás, de qualquer programa, seja de rádio, de internet, do que for, desde que tenha esse nome programa, ela é da maior importância. Claro que o Patinho é muito engraçadinho, vale a pena, está sempre brincando com a gente. Claro que a abertura, que é uma abertura muito bonita, feita pelo designer Rafael Oliveira, né? Com a música de Reginaldo Bessa, é também muito importante. Mas vocês hão de se lembrar que quando nós atingimos perto de 2.000 pessoas falecidas pelo Covid, eu não coloquei a abertura. E hoje nós estamos com mais de 3.800 mortes com relação às últimas 24 horas e não com relação às 24 horas que vão acontecer, que ainda não temos esse detalhe, mas que podem bater esse triste recorde que está acontecendo em termos de Brasil. Enquanto acontece isso, enquanto 3.800 famílias estão chorosas, alguns políticos estão aí fazendo brincadeirinha, estão sacaneando jornalistas, estão esculhambando com a própria situação. Essa é que é a verdade. Eu acho que há momentos para brincadeira, mas esse não é o momento, principalmente partindo de política, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. E, lamentavelmente, é isso que vem acontecendo. É terrível isso. Eu me lembro que, eu já contei essa história para vocês, mais ou menos há umas 4 semanas atrás, eu entrevistei aqui, e hoje até se tiver tempo eu vou falar com ele, o Carlos Alberto Oliveira, senão vai ficar para a semana que vem. Ele é um dos principais assessores do prefeito Eduardo Paes, que aliás também, através do Carlos Oliveira, o CAO esteve aqui também dando algumas informações pertinentes. Mas eu entrevistava ele, e num dado momento, é um amigo querido, eu praticamente lancei o Carlos Alberto Oliveira no rádio há mais de 40 anos, ou quase 40, 38 anos, lá em 1982, quando ele era um moleque imberbe ainda na época, e veio participar devido ao seu mérito como professor, como pós-graduado, enfim, todas as qualidades que ele tem. E ele falava, e de repente, me dando uma entrevista, ele começou a chorar. Eu falei, ué, chorando por quê? Porque naquela época, naquela fatídica semana, nós tínhamos batido o recorde de 1952, o triste recorde de 1952 óbitos. E ele, num choro que costuma me poder entender, num dado momento ele falou, olha, eu estou chorando porque eu vim de Brasília, estive com autoridades sanitárias e a perspectiva é que atinjamos 3.000 mortes. Muito bem, eu confesso a vocês que eu até duvidei, ou talvez no meu interior eu queria duvidar, né? Eu me lembro que cheguei para minha mulher, que é jornalista também, e disse para ela, o CAO comentou que podemos chegar a 3.000, mas Deus permita que isso não aconteça. Não só chegamos, como ultrapassamos. Quando estava a questão de 1 hora antes, mais ou menos, preparando o programa, me telefona o sanitarista da Fiocruz, Dr. Oscar Berro, que é um querido amigo nosso também, de longa data, quantas e quantas vezes o entrevistamos no rádio, entrevistamos também com a participação dele em debate. Ele chegou a ser diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, né? Tendo até o CAO também como assessor. E o Oscar Berro me mandou esse desenho animado que eu passei para vocês, desse cientista, o Akira Romba, lá da Fiocruz, explicando o que será, né, o que é digamos assim, a vacina. Né? A vacina não é um remédio, a vacina, na verdade, ela potencializa, digamos assim, os anticorpos do corpo a reconhecer o tal vírus, e eles são, então, capazes de destruí-lo, e com isso destrói a pretensão da doença, né? A execução da doença no corpo da pessoa. E estão lutando para melhorar, para aumentar o número de vacinados, e é isso que nós queremos. Então o Berro falou, Fernando, olha, eu estou te mandando isso, se você quiser, você coloca. Quando eu vi, eu confesso a vocês que nem sempre eu coloco coisas, por exemplo, filmes, eu sempre aproveito as telas que eu tenho, são telas, digamos assim, mais preparadas para isso. Mas esse veio pelo celular.
Mas eu falei, eu vou colocar porque é muito interessante, né? É uma prova da luta dos brasileiros, daqueles que são do bem, da ciência, né? E que estão aí lutando para realmente debelar essa situação terrível que nós estamos vivendo. E falei, bom, não vou fazer a abertura. E por que eu não vou fazer a abertura? Porque eu quero falar sério nesse momento. Eu quero pedir a você, se você for jovem, e se você acha que você é saudável, que bom que você é saudável. Se você for bombado, como se diz, quer dizer, aquele cara que chama-se rato de academia, faz musculação, essa coisa toda, não acredite só no que você vê. Porque nós todos, fisicamente falando, somos finitos. Então o que acontece? Se você, por acaso, ou não por acaso, até por desmazelo por parte das nossas autoridades, desde federais a estaduais a municipais, se você ainda não foi vacinado, tenha o cuidado, como disse o doutor Akira, tenha o cuidado, como diz o doutor Oscar Berro, como diz tantos amigos queridos que estão nessa área de saúde, não é? Tenha o cuidado de não deixar de usar máscara, não só por você, como também pelo outro, né? Lave as mãos com água e sabão de uma maneira muito clara, lava as mãos, lava entre os dedos, né? Como aí o cirurgião faz quando vai operar, lave a ponta dos dedos ao chegar em casa e ao sair, use também o álcool gel. Isso é fundamental nesse momento. Há anúncios por todo mundo de possíveis remédios que eventualmente ou foram ou serão descobertos, mas a verdade é uma só. Eu tenho entrevistado os médicos mais diversos, talentosos, e a maioria deles afirma, são paliativos, não tem ainda um medicamento que vá realmente acabar com isso, né? Então é aquela história, como diz aqui o meu filho Serginho, que é fisiculturista, ele é também professor de jiu-jitsu, faixa preta, quarto dan, e é um jovem, né, perto da minha idade, e ele dizendo, tem que usar máscara e usar álcool gel e manter o distanciamento, não tem mimimi, Covid mata. Infelizmente é isso. Esta semana nós perdemos mais amigos ainda do meio, né? O Zé Carlos Cataldi semana passada, como eu comentei, o Amorim Anache também. Também nós perdemos, agora, nossa, na hora de falar, é tanta gente. Você sabe o que acontece? Eu tenho perto de 20 mil a 30 mil seguidores nas diversas plataformas do Facebook. Isso sem contar naquelas do YouTube. Quando posso, eu respondo, nem sempre eu tenho tempo hábil para responder. Mas eu até fico chateado, porque gostaria que não fosse assim, acho que você também não. Cada vez que eu abro o meu Face, vem um comunicado do óbito de alguém. Só ontem à noite, quando acaba o programa, que eu vou ver, né? Vou primeiro, com a ajuda aqui, até da Samira, vou passar o programa que é original no Facebook, vou passar para o YouTube, né? E depois, então, que libera, aí lá vou eu ver o que falaram, o que não falaram e tal. E olha, só ontem foram 6 meus sentimentos, ou seja, morte, óbito, né? Óbito e morte é a mesma coisa, né? Então é aquela história, não só de amigos, mas de pessoas que são aparentadas aos amigos. É por isso que eu digo, notadamente para o presidente Bolsonaro, presidente, não cabe piada, não cabe piada, não se envaideça muito, porque não é fato de envaidecer, não use ironia naquilo que é sério. Tem muita gente chorando copiosamente, esta é a verdade. Até porque o senhor deveria e pode ser ainda o exemplo, né? E alguns também pedem que me posicionem com relação a essa mudança na cúpula do Exército. Isso aí é uma prerrogativa do presidente, né? Mas é um tal negócio, jamais foi feita dessa maneira. Há aqueles que eventualmente dentro das armas estão apoiando e há aqueles que não estão apoiando. E tudo isso feito numa hora absurda. Por que é uma hora absurda? Porque toda a atenção do presidente, dos governadores, dos prefeitos, tem de ser no combate à Covid.
toda a atenção tem de ser na reposição dos insumos. O que são os insumos? São aqueles medicamentos que são capazes de sustentar uma intubação. De que maneira? Porque é um negócio muito, muito desconfortável. Então a pessoa, se ficar em vigília, como eu estou aqui, como você está me vendo, ela não aguenta muito tempo. Então é preciso dar, de uma forma que se entenda, de forma leiga, é preciso colocar medicamentos que são medicamentos para relaxamento muscular ao extremo. Quer dizer, a pessoa fica como se fosse um coma, né, ou quase coma, não é? Para poder aguentar e tentar fazer com que a vida dela retorne, né? Ou seja, purificar o pulmão. Geralmente isso acontece quando o pulmão está tomado com mais de 30%, ou de 50%, ou até de 70%. E outro dia, eu não tenho meios para dizer se isso é oficial, mas é oficioso, não era no meu programa, eu ouvia um médico atentamente num desses programas de TV aberta, e esse médico dizia que daqueles que chegam, médico intervencionista, médico na linha de frente, dizendo que aqueles que chegam a serem intubados, destes, 58% chegam ao óbito. O que não quer dizer que se você tiver um paciente intubado, não quer dizer que ele não será, que ele não participará, que ele não estará nos 42% restantes que podem sobreviver. E com certeza é a última esperança. E geralmente isso pode acontecer, resguardadas as proporções dessa pesquisa. Então é algo muito sério. Não dá para ouvir de um presidente, de repente, isso aqui é uma urubuzada, e falar isso com relação a jornalista, que é indecoroso, que é absurdo e que é um ato, sobretudo, de total falta de sensibilidade. Isso não quer dizer que daqui para frente mude, Deus permita que muda, em benefício do Brasil, Mas esta é a triste realidade. Fazer piadinha, fazer brincadeirinha, não dá para fazer brincadeira nessa hora. Apenas externar, né, os meus sentimentos, como eu falei com vocês, né, para 300 e tantas mil famílias enlutadas. Ali existem tios, existem avós, existem pais, existem primos, existem irmãos, existem até aqueles que potencialmente seriam, digamos assim, nossos irmãos que a vida nos deu e que, de repente, acabaram sofrendo, acabaram perdendo a própria vida. Mas Fernando, você não é espiritualista, você não acredita na vida após a morte, não acredita em reencarnação? Acredito sim em tudo isso, mas quer dizer, não elimina o nosso sofrimento. Eu tenho para mim que o plano perfeito de Deus seria, na verdade, que todos nós fôssemos ou sejamos longevos, ou seja, que todos nós possamos viver uma vida tranquila, uma vida sem doenças, tudo isso. Mas tudo depende do nosso esforço. E esse esforço é que é fundamental. Esse esforço no sentido da saúde, não o esforço enganoso das armas, não o esforço, todo mundo vai ter arma no Brasil, que bobagem, que ignorância, meu Deus do céu. É ignorância das palavras de Deus até. Ama teu próximo como a ti mesmo. Em um momento algum, Jesus que aqui esteve, estamos tão próximos da sua ressurreição em domingo, amanhã será a sexta-feira santa, e até por isso não teremos o programa. Nós estamos tão próximos disso. Em momento algum, Jesus nos disse, armai-vos uns aos outros como eu estou armado. Que burrice, não é? E nós temos pessoas bem mais inteligentes, que eu espero que um dia caiam em si. Até porque não é desdouro nenhum você, de repente, como aliás uma vez fez um sujeito que eu não votaria nele nunca, que é o Mr. Trump, ele falou, eu errei. Não tem desdouro em errar e continuar no erro. Bom, eu vou trazer para vocês aqui o nosso querido desembargador, hoje é dia dele, o José Augusto Araújo Neto. Eu quero conversar com ele sobre essa coisa do Lula que foi pelo menos, caiu para zero tudo que aconteceu lá na Lava Jato e voltou para Brasília. Então há quem diga,
e ele é um tribuno, ele foi promotor, foi juiz, é desembargador. Há quem diga que, a partir disso, abre perigosas exceções para outros que tivessem combinado também. Se bem que o que houve, na realidade, tem correlação com um processo dos muitos que o ex-presidente está, digamos assim, está respondendo, né? Então agora o Facebook está se aprimorando. Pergunta se vai me chamar. Claro que se eu estou tocando na câmerazinha para chamar, estou chamando, né? Então eu quero saber dele, existe essa possibilidade de amanhã os outros também saírem, e pessoas que de repente afanaram o cofre público? Essa é a pergunta. E tem uma outra pergunta também que tem a ver, digamos assim, com essa nomeação, aliás, a demissão do ministro da Marinha, do ministro da Aeronáutica, do ministro também do Exército, né? E a nomeação de outra coisa que nunca houve na história do Brasil. Então já estamos agora com o nosso querido amigo desembargador Zé Augusto Araújo Neto, a quem nesse momento eu chamo. Zé Augusto, só por favor, sobe um pouquinho a tua câmera para que eu possa ver os seus olhos, porque tá do nariz para baixo só. Mais um pouquinho, aí, perfeito, perfeito. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fernando Sérgio. Contigo tudo bem? Tudo ótimo, espero que com você também. Já tomou a vacina? Porque eu também tomei. Já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda agora dia 7, na semana que vem, né? Ah, perfeito. Tomei a Coronavac. Tomei a vacina chinesa, né? Chamada pelo nosso presidente, vacina chinesa, ou vacina, né? É verdade. Chamou uma vez. Eu também tomei, e eu devo ter a segunda dose no dia 20, um pouco depois da sua. Mas a gente está incentivando todas as pessoas a tomarem, realmente. Mas eu estava conversando, enquanto aguardava a sua chegada, eu estava conversando com os ouvintes, porque há muitas perguntas com relação, em primeiro plano, digamos assim, o que houve há 2 semanas, quando, na realidade, o ministro Fachin, né, anulou todo aquele processo que havia lá em Curitiba, transferindo o reinício, se eu posso dizer assim, de um outro processo, cujo tema é o mesmo, né, só que com foro de Brasília. E aí houve quem apoiasse, houve quem se escandalizasse, e dentre aqueles que se escandalizaram, eles perguntam, mas isso aí, não afirmam que isso poderia ser um precedente perigoso, porque pessoas como o ex-presidente da Câmara Federal, o Cunha, Eduardo Cunha, também o outro, enfim, os Cabrais da vida, assim, pudessem se valer dessa situação, desde que tivessem sido julgados em Curitiba. Eu queria a opinião do amigo, o que pode acontecer daqui para frente com relação a isso e com relação aos outros que estão na mesma situação. Olha, esse foi um julgamento, né? Havia 2 habeas corpus, um que era relator, o ministro Edson Fachin, que questionava o problema da competência da 13ª Vara de Curitiba para examinar os processos do ex-presidente Lula. Não é? E um outro habeas corpus, que era da relatoria do ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento havia sido iniciado em dezembro de 2018. Já tinha um tempo, ele pediu vista, e quando houve esse julgamento do Fachin, acolhendo em parte a pretensão defensiva, no sentido de se declarar a incompetência da 13ª Vara de Curitiba e passar a competência para o Juiz Federal de Brasília, o Gilmar Mendes resolveu colocar então em julgamento aquele processo que ele tinha pedido vista e que se decidia uma coisa diferente, que era a suspeição do Moro, que teria agido com parcialidade, não teria sido um juiz imparcial. E como se fala em direito, né, decisão
decisão judicial não se discute, se cumpre. E isso vale para todos nós, né? Se você recebe uma decisão contra você, você não tem que discutir, vou descumprir essa decisão porque eu não concordo com ela. Não é assim. Decisão judicial, você não é obrigado a concordar com ela. Se você não concorda, você tem o direito de recorrer à autoridade judicial superior. Isso vai acontecendo até que chega um momento, transita em julgado. A decisão máxima é o Supremo Tribunal Federal. Nem todos os processos chegam ao Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes acaba em segundo grau aqui, juiz de primeiro grau, depois o Tribunal de Justiça decide e o recurso especial ou extraordinário que é interposto não é aceito, então a decisão transita em julgado. Ou às vezes é aceito e é rejeitado lá em cima em Brasília, no STJ, se for recurso especial, ou se no Supremo Tribunal, se for recurso extraordinário. Então a decisão transita em julgado. Então se fala o seguinte, que decisão judicial não se discute, cumpre-se. Na verdade, decisão judicial não se discute, você tem que cumprir ou recorrer. E se recorreu até a decisão final, você tem que cumprir. E mesmo que você, então, não concorde com uma decisão, que fica evidente, é que há um meio de combater essa decisão, que é o recurso, ou o habeas corpus, ou uma medida judicial qualquer. Agora, o fato de ter uma decisão judicial não impede aqueles conhecedores de direito, ou até o homem do povo também, que tem uma experiência de vida, ou um jornalista que acompanha todos esse andamento de processo na justiça, tem o direito de até questionar, até discutir, até discordar, levantar pontos que falam assim, pô, mas como foi decidido dessa forma, se eu entendo dessa forma ou daquela, então como é que houve essa decisão? Então eu não quero aqui também estar discutindo assim no sentido de dizer que a decisão do Supremo foi uma decisão errada, até porque não me cabe dizer isso, porque eu não conheço o processo a fundo. Eu não conheço aqueles julgamentos a fundo que foi discutido ali, o que havia de prova nos habeas corpus, se seria o caso de conhecimento ou não dos habeas corpus. Eu não sou juiz daquele processo. Quando juiz sobre um determinado processo, eu tenho a obrigação de conhecer o processo e de decidir de acordo com as provas dos autos e de acordo com a lei e com a Constituição. Isso é obrigação do juiz. Agora, certos pontos ali, embora eu não esteja a dizer, não, a decisão foi errada, certos pontos ali me trazem uma certa perplexidade do que foi discutido. Uma coisa, por exemplo, que me traz perplexidade. No habeas corpus do Edson Fachin, que se discutia a competência do juízo, eu fico me perguntando como é que um processo correu tanto tempo, houve inquérito, houve denúncia, houve uma instrução criminal desse processo, não é? Houve habeas corpus interpostos a todo momento pela defesa do Lula, que não parou de questionar as decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Então eu fico me perguntando assim, como é que essa matéria só vem ser decidida agora? Depois que o Lula já foi condenado, depois que já foi mantida a condenação pelo segundo grau, que é pelo Tribunal Regional Federal, do TRF, né, da quarta região, e como é que essa matéria só vem a ser discutida e decidida de uma forma que você acaba com o processo para mandar recomeçar? A primeira coisa que se discute num processo, quando, por exemplo, um processo criminal, o promotor oferece uma denúncia, a primeira coisa que pode ser objeto de discussão é a competência do juízo. Isso é uma coisa que tem que ser definida logo de princípio, porque o processo tem que correr perante um juiz competente. E o processo tem que ser decidido por um juiz competente, ou seja, aquele que tem a atribuição para apreciar a matéria, em tese. Então, eu fico espantado com isso. Como é que um processo correu durante tanto tempo, uma defesa atuante, recursos interpostos, habeas corpus impetrados, e só agora é que vão decidir pela incompetência do juízo da 13ª Câmara, 13ª Vara Criminal de Curitiba. A Vara Criminal de Curitiba, que Gilmar Mendes está sob a República de Curitiba, né? Isso. De uma forma pejorativa, a República de Curitiba. Então, isso é uma coisa que me causa perplexidade. Outra coisa também que me causa
perplexidade é que esse problema da parcialidade ou imparcialidade do Moro foi discutida já umas 3 vezes antes. E só agora, depois dele condenado, depois de decisão mantida em segundo grau, depois de ele ter sido preso por esse processo, é que vão decidir que não, a coisa não é bem assim. O juiz foi imparcial ao decidir esse processo. Essas são coisas que espantam qualquer um, mesmo principalmente aqueles da área jurídica, e até os leigos também. Como é que uma decisão desse porte vem ser proferida só agora? E eu vou, então, tecer algumas considerações a respeito da primeira decisão, que foi do habeas corpus do Edson Fachin. Entendeu? Não, a competência não é do juízo de Curitiba, é do juízo de Brasília. Por um argumento até que também não me convence muito. Ele diz assim, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que Curitiba tinha que ter a competência em relação a todos os processos em que a parte prejudicada, a parte vítima no processo, a parte lesada no processo foi a Petrobras. Então, aqueles processos em que envolvia a Petrobras como vítima, como pessoa que tinha sido objeto dos processos de corrupção, a competência, o Supremo tinha decidido, é de Curitiba, da 13ª Vara Criminal. E agora se decidiu o seguinte, não é de Curitiba, porque além da Petrobras, há outras vítimas também desse processo. Ora, se há outras vítimas, mas há uma vítima que é a Petrobras, a meu ver, a competência seria atraída para Curitiba da mesma forma. Isso é uma coisa que me causa perplexidade também. Mas vamos deixar esse habeas corpus de lado, que decidiu dessa forma. Anulava as decisões dos processos de Lula, daquele processo que estava em julgamento, que era o do triplex, lá aquele triplex que deu tanto que falar, né? Lá de São Paulo, uma cidadezinha lá de São Paulo, que até o Lula foi fotografado com o presidente da OAS dentro do apartamento. Ele disse que foi lá porque o dono da OAS, o presidente da OAS, fazia um papel ali de corretor querendo vender o imóvel da Lula. Mas o Lula disse, não, eu não me interessei em comprar, quem comprou foi a Marisa que era interessada. A Marisa já morreu, né? Não vai responder a processo criminal, então a defesa sempre foi essa. Isso não se pode negar, o Lula foi filmado, foi fotografado dentro daquele apartamento, um apartamento que tinha um elevador privativo, sim, que a OAS colocou, triplex, né? De Guarujá, né? Guarujá. Aquele triplex que teve uma cozinha contratada pela mesma empresa que fez a cozinha lá do sítio Sei, aquele sítio que é outro processo, por sinal. Outro processo, né? Agora me fugiu. Vai vir agora, sítio de Atibaia. Quer dizer, a mesma pessoa que comprou a OAS, que pagou aquela cozinha, foi a mesma que pagou aquele sítio que o Lula pretendia comprar, que foram feitas reformas para beneficiar o Lula, que seria o comprador. Quer dizer, a vantagem que ele obteve foi a reforma daquele apartamento, que é vantagem econômica. Foi a mesma empresa que pagou a cozinha do sítio de Atibaia. Quer dizer, são provas todas que tinham dentro do processo, e agora vem se entender assim, não, o Moro, ele é suspeito, ele não teve imparcialidade, ele foi parcial. Decidido. E Gilmar Mendes apresenta 7 motivos para dizer que o Moro foi imparcial. Agora eu fico pensando assim, o Moro mesmo depois deu uma entrevista agora dizendo, não, eu até posso ter incorrido em alguma falha, posso ter agido de alguma forma que eles possam censurar, mas eu agi sempre com lisura nas minhas decisões, eu decidi de acordo com a prova. Isso não foi questionado, né? Não foi reconhecido nunca que ele teve parcialidade, e agora vem decidir que tem parcialidade. E decidiram que ele teve parcialidade por quê? Gilmar Mendes disse assim, não, ele foi parcial porque condenou um inocente. Lula não tem provas desse processo que ele foi o autor do fato. Quer dizer, não tem provas de quem se beneficiou com a reforma daquele apartamento, que seria para a Dona Maria, para ele. Não é nele.
veja bem, não está entrando no mérito da condenação ou de uma possível absolvição. Estão decidindo coisas paralelas. Quer ver? Gilmar Mendes levantou 7 fatos que levariam à parcialidade de Moro. Primeiro, a coerção coercitiva de Lula. Coerção coercitiva de Lula. Porque Lula foi levado coercitivamente a prestar um depoimento sem ter sido intimado pessoalmente antes. Ora, o Supremo Tribunal Federal aceitou isso durante o processo de Lula. No correr do processo aceitou que isso era válido. Depois, quando mudou o entendimento, dizendo não, para a coerção coercitiva tem que ter intimação pessoal antes, a decisão foi de mudança de um voto, 6-5. Quer dizer, 5 ministros estão errados. Esse é um modo, então, estaria errado também. E esses 5 ministros que erraram decidiram de acordo com ele? Quer dizer, eles decidiram de acordo com os 5 ministros, decidiram de acordo com 3 antes. Antes entendiam que era correta a atitude dele. Depois, quando passaram a decidir 6-5 contra, ele ainda tinha amparo na posição de 5 ministros. Então você pode dizer, não, foi parcial por isso, então esses 5 ministros também são parciais contra o Lula. Veja bem como isso é uma coisa. Outra, quebra de sigilo telefônico de pessoas ligadas ao Lula, inclusive do seu advogado. Isso também tudo foi questionado dentro do processo e nunca mudaram a decisão por isso. E agora não há corpus se muda essa decisão por isso, porque investigou o advogado do Lula e disse lá o Gilmar Mendes, monitorar e antecipar a interceptação de escritório de advocacia é coisa de regime totalitário. E se o advogado pratica crimes, ele não pode ser investigado? Claro. Se a gente foi ignorado o advogado para antecipar as estratégias defensivas, quer dizer, com base nisso, tira a conclusão de que o homem foi parcial quando decidiu a causa. Não está entrando no mérito, dizendo ele condenou por esse motivo, não. Aí ele correu para esse erro aí, então foi parcial. Outra, divulgação daquelas conversas do Lula com a Dilma. Ele interceptou completamente que estava interceptando conversas de ex-presidente. E entrou a conversa da então presidente Dilma. E ele tinha aquilo nas mãos, divulgou aquilo como um dever que ele entendeu de o povo ter conhecimento daquilo. Do contrário, ele poderia ser acusado de parcialidade pelo outro lado. Isso foi motivo. O Moro de Férias interveio lá no processo para manter a prisão do Lula. Mas a prisão do Lula depois foi mantida corretamente pelos outros órgãos judiciais que examinaram a decisão de um questionário de um desembargador federal, que depois foi modificada. Mas isso tudo foi considerado para dizer que Lula foi objeto de uma decisão proferida por um juiz suspeito, parcial. O juiz teria agido, o Moro falou que o juiz, a defesa teria agido de uma forma agressiva com ele, através de comportamentos processuais inadequados. Daí ele chega à conclusão de que a condenação foi injusta por esse motivo, também o Moro deu. E o 6º motivo, levantamento do sigilo de Antônio Palocci. Antônio Palocci foi delator premiado. Ele divulgou aquilo. Eu confesso, indicando o Lula e apontando fatos por ele praticado. Quer dizer, ele divulgou aquilo, aí incorreu no erro. Isso leva à parcialidade? Quer dizer, são coisas que poderiam dar um processo administrativo contra ele. Agora, doutor Zé Augusto, uma pergunta que eu acho interessante. Olha a conclusão que ele tira do final. Ele foi imparcial porque depois que ele saiu da magistratura, ele aceitou um convite para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Quer dizer, isso leva à conclusão de que ele condenou indevidamente uma pessoa. Ele teria condenado indevidamente se houvesse provas que Lula é inocente e ele tivesse condenado. Aí sim, ele foi parcial. Aí você pode dizer, ele foi parcial, por quê? Porque com essa prova aqui ele não poderia ter condenado. Mas ninguém diz isso, aponta esses fatos e chega à conclusão de que ele foi parcial por essas razões. Quer dizer, isso tudo nós temos que questionar. Claro, nós que entendemos jurídica e aquele que é homem do povo tem que saber disso tudo para questionar. Será que essa decisão está correta? Essa decisão tomara que venha a ser apreciada pelo Pleno do Supremo, que eu quero ver como eles vão decidir a matéria. Que aí foi pela segunda Câmara, segunda turma.
Tem a primeira turma também, e tem o pleno que é composto das duas turmas, do Supremo completo. As duas turmas mais o presidente do Supremo formam 11. 5 de cada turma, mais o presidente 11. Então esperamos que isso venha a ser apreciado pelo pleno para que a gente tenha uma decisão do Supremo Tribunal, realmente, ou seja, da plenitude do Supremo. Entendo. Agora, a gente viu aquele processo, você viu que o Gilmar Mendes, ele agia não com a razão, ele agia com o fígado. É verdade. Decisão figadão, decisão que vem do fígado. O horror que ele tem ao Moro, o horror que ele tem ao Dallagnol, ele não esconde. Ele tinha que se dar por suspeito, porque ele é inimigo praticamente dessas pessoas, porque há a parcialidade para absolver e há a parcialidade para condenar. O que ele faz no Supremo Tribunal com aquela forma de agir dele, que ataca todo mundo, ataca o ex-juiz Sérgio Moro, ataca o Dallagnol e ataca o seu colega de turma, o golpe lá do ministro Nunes Marques, que foi chamado de covarde praticamente por ele, dizendo que aqueles que não querem conhecer de um habeas corpus, muitas vezes tem ali por trás daquela decisão um covarde. Ele falou que aí é uma decisão... ofensa gratuita, né? Não é uma coisa que esteja ao nível de juízes, né? E a ofensa gratuita ao Estado do Piauí? Dizer que aquilo ali não é garantismo nem do Piauí, como o Piauí fosse o quê? Não respeita nada. E o Nunes Marques ainda indagou dele alguma coisa disso, deu a ele a chance de se defender depois. Que aquela grosseria que ele fez no Estado, aquilo não deveria ter tido a resposta ali, não. Devia ter deixado o que ele falou, que aquilo nem no Piauí, como se o Piauí fosse o quê? Eu não posso dizer o que é o Piauí. É verdade. O que ele pensou? Agora, doutor Zé O Augusto, que doutor Zé Augusto, ele chama de... uma coisa importante, um fato que é um pouco distante desse, mas vai chegar perto quando o amigo souber a terceira pergunta que eu vou fazer, que na época que eu lhe passei, no momento que eu lhe passei o tema, eu não tinha atentado para isso que eu vi no Zap agora. Então, vamos a segunda, que o amigo sabe, eu acho que está capacitado também, óbvio, para responder a terceira. E a segunda pergunta tem a ver com a terceira. De repente, a gente é surpreendido por essa tal reforma ministerial, mas que, na verdade, atingiu potencialmente as Forças Armadas, não é? Com a demissão do ministro de Segurança, da Segurança e também demais membros de carreira das Forças Armadas e substituição por outros. Nunca, que se saiba, aconteceu isso na história da República, é um fato novo. Na sua avaliação, isso significa alguma coisa ou apenas significa uma manobra, a meu ver, diversionista, num momento tão grave com relação à doença, ao Covid-19, que, para o senhor ter uma ideia, a Bolívia acaba de fechar a fronteira com o Brasil. A Bolívia fechou a fronteira com o Brasil. O que significa isso? Isso é um movimento político? O que significa essa mudança nas Forças Armadas? É algo que tem preocupado muito, né? Porque qual a função das Forças Armadas? O Bolsonaro já demonstrou que, no entender dele, as Forças Armadas estão à disposição dele para mantê-lo no poder. Ele acha que é isso. As Forças Armadas estão ali para garantir o presidente da República. Forças Armadas não estão ali para dar golpe nem aparar golpe. Forças Armadas estão para garantir o regime democrático. Exatamente. Forças Armadas estão para garantir o cumprimento da Constituição. Forças Armadas não podem mudar regime de democracia para ditadura. Não pode. Isso é uma coisa que preocupa, sabe? Porque, como você disse, nunca se viu isso. E nunca se viu também uma coisa que foi terrível. Os 3 ministros das Forças Armadas, os 3 ministros, não, os 3 chefes das Forças Armadas, pediram a exoneração da função do cargo. Os 3 ao mesmo tempo, por discordarem da demissão do ministro da Defesa, que tinha uma postura de cumprimento da Constituição, de respeito à Constituição. Ele pegou e por causa disso, em 5 minutos, uma discordância lá, ele
exonerou o ministro da Defesa. Os 3 chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, pediram a exoneração. Ele, ao invés de exonerar a pedido, ele não exonerou a pedido alguém lá que nem tinha feito pedido. Ele pegou e desconsiderou o pedido de exoneração e exonerou ex officio, ou seja, por conta dele. Exonerou 3 chefes das Forças Armadas num momento como esse de pandemia. O pior momento possível. Pelo menos o ministro do Exército já demonstrou com postura anterior aí que é a favor do combate à pandemia, de manter o isolamento, de vacinas e de que as Forças Armadas são a garantia da democracia, do regime democrático. Então, esperamos que isso venha a ser feito. Ele já tem um certo compromisso de ideias com o Bolsonaro, que aprova tudo aquilo que o Bolsonaro tem sendo feito, até nas coisas mais absurdas. Então, é uma coisa que tem que deixar a sociedade em alerta. E aí entra o Supremo Tribunal Federal, que é uma peça importante no sentido da manutenção da democracia. Nós temos que ter um Supremo Tribunal Federal que haja realmente como órgão de defesa da sociedade. Aí mora o perigo, preste atenção, porque agora vem a terceira hipótese da qual eu falei, que eu não sei se o amigo tomou conhecimento, mas um jornalista amigo nosso e até produtor cultural mandou para mim, está circulando pela internet, para e passo a essa situação de insatisfação por parte de uns e satisfação por parte de outros, está circulando algo bastante bem escrito, acredito até que talvez por um advogado, mas não vem assinado, dizendo que se está especulando para a criação de um Supremo Tribunal Militar, que estaria acima do Supremo. E isso é absurdo, impossível e anticonstitucional. Eu queria uma palavra sua sobre isso, que muita gente está recebendo isso. Isso seria o quê? Algo orquestrado e malfadado, porque não aconteceu nada de diferença alguma a nível de golpe de Estado? Isso é de uma idiotice fora do comum. Isso é de uma imbecilidade fora do comum. Isso é de um desconhecimento jurídico total. Nós temos... primeiro grau, os juízes. Segundo grau, os tribunais de justiça, nos estados e no Distrito Federal. Nós temos no terceira instância que se fala, que na verdade não deveria ser instância, deveria ser instância extraordinária, excepcional. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Como temos no Superior Tribunal de Justiça, temos o Superior Tribunal do Trabalho, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Militar. Não é Supremo, o Supremo só tem um. O Supremo está acima de todos os superiores. Então, isso que está falando é de uma idiotice fora do comum. Não tem Supremo Tribunal Federal, nós temos o Supremo Tribunal Militar. Nós não temos o Supremo Tribunal Militar, nós temos o Superior Tribunal Militar. Como temos o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal do Trabalho, o Superior Tribunal Eleitoral. TSS, Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tem nada disso de o Tribunal Militar ser superior ao Supremo Tribunal Federal. A última instância, a instância final, a palavra final em matéria constitucional, sobretudo, é do Supremo Tribunal Federal, não há outra. Olha, o Fernando Pereira, que o amigo conhece bem, está nos dizendo através de recado aqui, Forças Armadas são o poder garantidor no cumprimento da Constituição. É verdade, não pode rasgar a Constituição. Nossa Constituição... peraí, desculpa. Tem uma opinião dele que aí eu não concordo. Nossa Constituição está sendo jogada na lata do lixo. Não acho onde isso. Não pode se fazer oposição. Os radicais estão virando o nariz, porque de repente você não tem a mesma opinião do que esse cidadão que estão julgando que ele vai salvar o país. De quê? Ele está afundando o país com essas mortes todas aí, se não tiver um pouco de competência e um pouco de clarividência e a capacidade, inclusive, de ter jogo de cintura, coisa que não só ele, Bolsonaro, não tem, assim como os seus mais radicais que estão ao lado dele. Estou errado? Eles esquecem de uma coisa, as Forças Armadas, elas são órgãos do Estado, não são órgãos do governo. Claro. Elas não são órgãos do governo. O governo é transitório. O governo é transitório.
são do Brasil, são do Brasil. Elas têm que manter essa postura de órgãos independentes do governo. Elas são assim, como o Ministério Público também é. Não são órgãos de Estado, são órgãos de governo. São órgãos de Estado, não de governo. A verdade então, veja bem, é tanta, me permite, que, por exemplo, o juiz, que o amigo já foi, o desembargador ou qualquer outro que tenha uma alta posição jurídica, ele está juiz. Ele tem o título honorífico depois, mas ele não mantém aquela mesma situação, até pela necessária renovação e até pelo fato de que as pessoas ganham em idade. Então, um presidente da República, por mais que você goste dele, ele pode ser presidente no máximo por 8 anos. E eu gostaria que fosse 4 anos, para não haver aquela coisa, o cara entra na presidência e já está pensando em reeleição e esquece de dirigir o país. É uma brincadeira e as pessoas estão apaixonadas com a situação dessa. Me perdoe a opinião, mas eu não escondo a minha opinião. Eu acho horrível isso, porque muitos estão morrendo, famílias estão aí, aqueles que não têm recurso, meu Deus do céu, tem gente passando fome. A TV Bandeirantes, meu caro amigo, a TV Bandeirantes está fazendo aí um pedido, eu mesmo contribuí um pouquinho que posso, mas muita gente contribuiu com muito dinheiro. O Carrefour deu 5 milhões para matar a fome no Brasil. E nego está pensando só nos bonitões que estão lá em cima, tem que pensar no povo. Eu estou errado? Tá certo. A pessoa está ali passageiramente, ele não pode querer se perpetuar no poder através de uma ditadura. Claro que isso não. Já passou, isso já não importa mais no Brasil. E ditadura é que rasga a Constituição e joga no lixo. O acesso à presidência tem que ser através de eleição. Só. E ainda permite a reeleição, e se perder, perdeu, como o Trump perdeu. Tantos outros perderam. É coisa da democracia. Exatamente. Tem que se aprender a respeitar os princípios democráticos. Quem decide é a maioria. Exato. Então, vamos para as eleições, o caminho é esse. Eu tinha um professor, eu tive um professor, meu caro doutor Zé Augusto, professor Campante, que ele dizia, com relação à democracia, o seguinte: um não pode sobrepor ao todo. Essa é que é a realidade, não é? Um representa o todo, mas ele, pelo tempo que lhe é delegado poder através do sufrágio universal. Jogar no lixo? Quem é que está jogando no lixo essa Constituição tão muitas das vezes vilipendiada por más interpretações? Felizmente, há um princípio nas Forças Armadas que evitou que o presidente colocasse aqueles amiguinhos dele lá se ele quisesse. Porque o princípio que lá existe é de assumir o poder o mais antigo. Então, isso é que levou ao chefe das forças do Exército a ser essa pessoa que está lá. Do contrário, não seria ele. Por quê? Porque respeitaram ainda. Isso é que é o perigo. Esse ainda é que é o perigo. Respeitar ainda esse princípio que tem nas Forças Armadas. O chefe tem que ser o mais antigo dentro do Exército, porque você não pode colocar aquele que é menos antigo, que tem menos tempo, dando ordem àqueles que têm mais tempo. Né? Então, isso é um princípio do Exército que, infelizmente, levou a essa composição das Forças Armadas. Ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, um deles, principalmente, mostrando que tem princípios contrários àquilo que o presidente sustenta. Isso é do regime democrático, isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, é verdade. Doutor Zé Augusto, sempre uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, um bom fim de semana, não é? E nós estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana. Forte abraço. Um forte abraço também a todos os internautas, aqueles que nos acompanham, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Pois é isso aí, muita gente se confunde, né? As pessoas tomam partido dos seus eleitos como se fosse time de futebol, entendeu? E não é isso, pelo amor de Deus. Nós tivemos brilhantes homens. Eu tive a oportunidade de conhecer um Afonso Arinos, eu tive a oportunidade de conhecer o Ibrahim Abiakel, o próprio José de Magalhães Pinto, representante da direita, mas que era uma pessoa capaz, competente, que não fazia piadinhas em públicos, que não jogava palavrão no ar para as famílias brasileiras. Então é aquela história, mas é bonito, o bonito é ótimo. Tudo bem, mas o bonito tem que ter conteúdo.
Então é aquela história, se não tiver conteúdo, dança. Se não, mas vai dançar, não vai ser com impeachment. Por exemplo, a oposição agora votou um impeachment e tal. Dificilmente pode ser, mas é muito pouco provável, porque há que se ter a maioria. E parabéns ao Centrão, porque o Centrão não foi subserviente. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado não estão sendo subservientes. Pode ser que no futuro venha a ser, mas hoje não. E parabéns também aos militares de um modo geral, que estão até, inclusive, um deles que falou claramente que está ali para defender a Constituição brasileira, para defender. E Constituição, tem que ler a Constituição para saber o que é, pô. Como é que se fala uma bobagem dessa? Está sendo jogado na lata do lixo. Leia a Constituição, vê o que a Constituição diz, vê o que ela diz, vê aquilo que ela realmente assegura. Nós somos uma república com 3 poderes. E esses poderes são o governo, são o legislativo e o judiciário. Como é que vai jogar isso no lixo porque você discorda de uma das posições? Ora, meu Deus do céu, discordância faz parte da democracia. Aqueles 20 anos que nós tivemos engessados naquela ditadura militar, que infelizmente, se fosse boa, teria ficado, porque se a rapadura é boa, ninguém larga. Então, aqueles anos todos evitaram que muita gente tivesse consciência de que o debate é importante. Debate é uma coisa. Você tem uma opinião, se é a favor da direita, o outro é da esquerda, o outro é do centro, mas no fundo as pessoas se entendem, de alguma forma, no principal. Isso acontece no mundo inteiro. Você chega na Itália, você tem a esquerda, você tem a direita, você tem o centro. Você chega na Dinamarca, tem isso. Nos Estados Unidos tem isso. E não há de ter aqui. Por que depreciar com aquele que der oposição? Principalmente se você não tem cabeça, se você não tem consciência, se você não tem a percepção de que você não é o príncipe do mundo. Vamos agradecer a cada um de vocês. Amanhã não tem o programa, amanhã é sexta-feira santa. Eu sugiro que rezemos, né? Peçamos a Deus um pouco de luz para os nossos dirigentes de um modo geral. Porque enquanto ficarem nessa briguinha, nessa coisinha de fazer piadinha, veja a mamãe como eu sou lindo, pelo amor de Deus. Elcione Correia, um abraço para você. Ana Zelotinho dos Reis, querida, um abração. Elvira Araújo e Elcione Correia também aqui, nos vendo. Rita Carneiro de Mendonça, vergonha Brasil, diz a Rita. Elvira Araújo tem aqui um ditado: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E falou mais aqui, isso são favores trocados. Pois é verdade. Fernando Pereira, também um abraço, muito obrigado, já até comentei o que ele disse aqui. O Luiz Henrique Oliveira, infelizmente, esse desgoverno se utiliza do vírus como aliado para eles, nos cerceando do direito de ir e vir. Eu até entendo que temos de nos precaver com relação a esse vírus. Contudo, esse desgoverno, deixa eu ver o que é mais, esse desgoverno não é à toa, aqui não deu para ver, infelizmente, já foi aqui e passou, né? Passou, só Deus mesmo para nos proteger. Esse presidente, ele citou até uma doença que eu vou até omitir, né? Ele acha que é um câncer, pior que o vírus. Diversas mortes por conta desse Covid-19 e o presidente ironizando, simplesmente lamentável. São opiniões que você pode ou não concordar, qualquer pessoa pode concordar, mas você não pode jamais perder, digamos assim, e se perder, sabe o que acontece? Aí não é amizade, aí é mau caratice, me perdoe. Você não pode, são pessoas despreparadas, são pessoas que na realidade pensam que só a situação do país tem que ser só para agradar a si próprias, quando na verdade é para agradar o todo. Se eu estou bem, está ótimo. Eu conheço uma pessoa que esteve muito bem durante toda a época do militarismo, acha que aquilo foi fantástico, claro, mas não é capaz de olhar para os lados. E não é só problema deste governo, não, de vários governos, dos governos anteriores também. Eu me lembro, teve certa feita na minha vida, na época em que eu fazia um jornal, antes de eu ir para a Rádio Tupi, eu estava na Globo e eu tive um jornal, um pequeno jornal de tabloide e tal, que de uma certa forma me ajudou durante 4 anos. Depois eu vendi e deixei para lá. Eu me lembro de que eu ia, e o jornal era patrocinado por 2 grandes empresas. Era pela Estácio de Sá, na época, né, que não era dos atuais proprietários, era do Dr. Uchoa. Um abraço para o Marcelo Campos, que sempre nos prestigiou, e tinha o patrocínio do seu Arthur Sendas, das Sendas, Casa Sendas.
Quem é mais velho se lembra que foi uma grande rede de supermercado do Rio de Janeiro. Então, quase que todo mês eu tinha que ir nas sendas lá em São João de Meriti, na Sendolândia, né? E toda vez que eu ia, que eu chegava, eu saía na agulha da estrada para poder pegar a entrada ali de São João de Meriti, onde ficava a Sendolândia, toda vez eu via aqueles casebres, olha, isso eu estou falando, gente, de 30 anos atrás. Eu via aqueles casebres, né, de pessoas morando à beira do rio e que jogavam o lixo no rio. No rio. Isso é ou não é ausência do poder público? E é lamentável. Eu me lembro com a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, e hoje os meus queridos amigos vão saber disso, já tem muitos e muitos anos, que eu fui outras vezes também, principalmente para ir a Gramado, né? Eu me lembro quando o avião sobrevoa, naquela época, você via as favelas, que depois chamaram elegantemente de comunidades, né? Mas são favelas mesmo, em sua maioria, a maioria de pau a pique, de paredes de compensado. Você via, dava para ver o avião descendo, você estava vendo aquilo ali na periferia da cidade. Então é aquela história, a classe média brasileira é muito preocupada com o próprio umbigo, né? Porque se tivesse educado, se tivesse olhado para as pessoas e dito, olha, você não pode ter mais do que um filho, digamos, ou 2 filhos, porque isso custa dinheiro, porque não há dinheiro nacional para sustentar, a coisa seria outra. Você vê regiões aqui no Rio de Janeiro, com todo esse fervor que as pessoas têm pelo possível salvador da pátria, que não existe, diga-se de passagem, somos nós que vamos ter que fazer, é a coletividade que faz alguma coisa. O cara pode ser genial, mas não faz. Ninguém, andorinha não faz verão sozinho. Então é aquela história, quer dizer, então se não houver educação, é fundamental a educação, né? Por que os hospitais estão aí recuando, recusando? Gente, não estão recusando, eles não têm onde colocar nas macas, e eles não têm profissionais gabaritados para fazê-lo, porque estudar no Brasil custa muito caro. Parabéns para aqueles que conseguiram, que estão lá na linha de frente, que são verdadeiros heróis. Meus amigos, fiquem com Deus, uma boa semana para todos, bom fim de semana. Amanhã não farei o programa, né, porque é um dia que, mesmo que seja um símbolo, talvez só da religião católica, mas em última análise é um dia em que se acredita, se relembre, por assim dizer, se não foi exatamente esse dia, o dia que esse ser extraordinário de luz, chamado Jesus, o Cristo, em que ele foi imolado. Então, eu acho que é um dia de reflexão e respeito. Eu sou espírita, mas eu sou ecumênico, ou seja, eu reverencio todas as religiões, cristãs ou não cristãs, desde que sejam para o bem. Então, em função disso, amanhã não teremos o programa. Olha, um fraterno abraço a todos vocês e lembre-se, pensamento contrário não é ofensa, pensamento contrário digamos assim, é algo que ajuda o crescimento das pessoas quando elas são de fato maduras. Agora, quando elas querem se impor, quando elas querem impor o seu pensamento, na realidade ficam cada vez mais sós. Fraterno abraço. Namastê.